Olá, nós estamos aqui no nosso segundo episódio do estudo do livro A Crucificação segundo o Cirurgião, de A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, do médico e anatomista francês chamado Pierre Barbier. Esse homem aqui, ele fez o mais completo estudo a respeito do Santo Sudário, que está em Turim, e ele, como médico anatomista, fez também alguns experimentos com cadáveres, crucificando os cadáveres para entender cientificamente o que é que foi feito com Jesus. Todos os anos, ou pelo menos nos últimos 3, 4 anos, eu leio esse livro, especialmente na Quaresma, para aumentar a minha devoção à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Como já falei em vídeo anterior, esse livro aqui já me fez derramar algumas lágrimas, porque é impossível você não entendendo com maior profundidade quais foram as dores de Jesus, você não se comover e saber o tanto que Jesus nos amou e o tanto que Ele sofreu na cruz por nós. Então, esses vídeos, esses episódios aqui da Semana Santa servem para você que me assiste de alguma maneira também aumentar a sua devoção. E nesse vídeo eu vou falar aqui detalhes da crucificação que provavelmente você não saiba. Então, esse médico, ele teve que fazer um estudo aprofundado também na antropologia para entender como era feita a crucificação, enfim, para entender qual era a dinâmica histórica da crucificação, como é que eles faziam a crucificação para chegar no Sudário de Turim e entender como é que foi feita a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no Sudário de Turim, mas foi o pano que envolveu Jesus e que até hoje é um mistério para a ciência em desvendá-lo. E cada vez mais que a ciência avança, a ciência encontra algumas evidências de que, de fato, aquele pano ali envolveu um homem de 33 anos, com as mesmas características de Jesus, com os mesmos flagelos que Jesus sofreu descritos nos evangelhos, com a coroa de espinhos. O autor até diz aqui, poderia ser até um outro homem ali naquele pano ali que foi envolto, mas a coroa de espinhos revela que aquele homem foi Jesus, porque nenhum outro homem havia sido crucificado com uma coroação de espinhos como nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele pano ali está também a imagem de um homem com a coroa de espinhos, com as mesmas características de Jesus, um botânico encontrou plantas, vestígios de plantas ali naquele pano, que foram utilizados, que soltaram alguns pólens ali de plantas que foram utilizadas com a coroa de espinhos que foi colocada em Jesus, que batem com o mês que Jesus foi crucificado, enfim, evidências enormes de que o Sudário de Turim é mesmo uma mortalha, ou seja, um pano que envolveu o nosso Senhor Jesus Cristo. É recheado de mistérios. Se você tiver curiosidade, procure. No YouTube tem vários estudos e várias séries sobre isso, muito interessantes. Mas nesse episódio de hoje eu vou falar a respeito de coisas da crucificação que talvez você não sabia. Eu, pelo menos, não sabia antes de ler esse livro, esses detalhes da crucificação. E o que acontece, Como é que começou essa questão da crucificação? Quem foi a primeira pessoa a ser crucificada? Como é que eles fizeram isso, Então, na história, a crucificação, ela não era como a gente viu lá na cruz de Jesus no começo, Ela começou com uma simples punição aos escravos. E depois ela foi aumentando esse suplício até chegar no que foi Jesus. Mas no começo, em Roma, na verdade, ela começou a ser aplicada especialmente na guerra contra os desertores, contra os ladrões e contra os vencidos do outro exército, E há indícios que os romanos eles chegaram a crucificar cerca de 500 judeus por dia, O que é um número assustador. Você pensa 500 pessoas crucificadas por dia. A maioria dessas cruzes elas eram mais baixas, Tinha as cruzes mais altas, que eram de até 2 metros de altura, e essas eles utilizavam quando eles queriam colocar uma pessoa em evidência, que foi o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, E essas cruzes mais baixas, gente, quando a gente fala em crucificação, e até lendo o contexto histórico do livro, a gente entende que as pessoas eram muito bárbaras naquela época, Elas eram insanas, elas faziam de tudo para aumentar o sofrimento daquele supliciado, daquele que estava ali para morrer crucificado. Então eles usavam às vezes as cruzes mais baixas dentro como é o nome? Da arena, Eles crucificavam a pessoa numa cruz baixinha dentro da arena para ela ficar para a pessoa ficar exposta aos animais ferozes que iam ali e despedaçavam aquela pessoa logo enquanto ela estava sendo crucificada, Então você veja o nível que eram feitas as coisas na época de Jesus. E então eles queriam, ou lá naquela época de Jesus, eles preferiam fazer a crucificação da maneira mais simples possível, porque o volume de cruzes que eles deveriam produzir, de pessoas que para crucificar era muito grande, A parte horizontal da cruz, ela não começou com um pedaço de madeira horizontal como a gente vê na cruz de Jesus, Ela era como uma espécie de um V, uma furca que eles chamavam, E essa furca, ela
ela era um pedaço de madeira que ele era usado para punir os escravos, né, fazendo os escravos andar carregando aquilo na rua. Então era uma espécie de um V que eles colocavam nas costas e eram açoitados ali e carregavam aquilo nas ruas, né? E esse pedaço de madeira, na verdade, ele era usado nas carroças. Já na época de Jesus ali, era uma espécie de carro de 2 rodas que eles usavam para descansar as lanças. Então eles olharam esse pedaço de madeira e viram que ele era pesado, e viram que o supliciado colocava nas costas e carregava com aquilo na rua, né? Logo depois, então, essa forca ela foi substituída por um pedaço de madeira pesada que servia para fechar as portas. Era uma tranca da porta. A haste horizontal da cruz de Cristo, ela era uma tranca de porta, né? Que era chamado de patíbulo. Então foi assim que a madeira horizontal da cruz ela passou a ser utilizada, não mais para fechar portas, mas para que as pessoas, os supliciados, carregassem aquela madeira pesada na rua antes de serem mortos pela crucificação. E eu até, olhando isso, né, pensando que a madeira que foi usada para fechar portas, né, o que era usado para trancar portas foi usado para abrir as portas do céu para nós, né? Isso é muito bonito, né? Foi uma reflexão que eu fiz aqui lendo essa passagem desse livro a respeito da parte antropológica da crucificação, que é isso, né? Aquela parte horizontal que era usada para trancar foi usada por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus usou o que era utilizado pelo homem para trancar portas, para nos abrir as portas do céu através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apoio, tinha o apoio dos pés também, né, que a gente observa nas cruzes, né? Geralmente você vê que Jesus está apoiado sobre um pedacinho de madeira ali. Esse médico anatomista vai dizer mais para frente que Jesus foi crucificado sem aquele apoio de madeira, né? Então, para que eles colocavam aquele apoio de madeira? Era para prolongar o sofrimento do crucificado, porque se não tivesse o apoio, ele morreria antes asfixiado e com câimbras no corpo inteiro, né? Somente pelo apoio dos braços e da perna, né? Geralmente eram 4 cravos que eram pregados ali naquele crucificado. E em Jesus, esse médico vai dizer que pelos estudos Jesus não usou aquele pedaço de madeira, embora nas cruzes a gente veja que sempre tem um pedacinho de madeira debaixo do pé ali de apoio para Jesus. Mas era usado basicamente para aumentar o sofrimento, porque quanto mais apoio o crucificado ali tivesse, mais tempo ele ficaria vivo, mais ele sofreria, né? E há indícios também históricos de que eles usavam até mesmo cordas, né, antes dos pregos aí, antes dos cravos para fazer a crucificação. Então, mas eles usavam ou as cordas ou os cravos, né? E uma coisa assim que nós estamos acostumados a ver a respeito da crucificação é que a crucificação ela foi feita nas mãos, né? A gente vê nos detalhes do crucifixo o prego cravado na mão. Mas esse médico, como ele fez alguns experimentos, ele fala que não, que o prego foi cravado aqui nos punhos de Jesus, porque as mãos não aguentariam o peso do corpo, né, de Jesus e nem do crucificado. Então, geralmente, o algoz que iria fazer a crucificação, ele sabia exatamente aonde ele deveria colocar o cravo para que ele aguentasse o peso do corpo do crucificado, né? Então, esses detalhes de crucificação a gente não imagina, né, gente, quando a gente olha para a cruz de Jesus, né? Mas era tamanha assim a maldade da época de Jesus, né? Era um negócio tão cruel, era um negócio tão sanguinário, que tudo isso era pensado sistematicamente. Eram tantos crucificados que aqueles que iam fazer a crucificação pensavam em maneiras de aumentar, diminuir o sofrimento, morrer antes, morrer um pouco mais tarde. Isso a gente não imagina, né? Então olha pelo que Jesus sofreu, olha o quanto Jesus sofreu, né? Na mão desses que o crucificaram. A gente não tem ideia, né? Então quando lê-se esse livro, a gente começa a ter um pouco mais de ideia de detalhes de como foi a morte de Jesus. A flagelação, né, que tem ali antes do suplício da cruz, ela era uma tortura, né? Ela não era só uma tortura em si, né? Mas ela era, vamos dizer assim, um preâmbulo, ela era vamos dizer assim, ela era para algo preliminar ao que viria do sofrimento da cruz. Então, existe uma regra até nas leis da época, que na flagelação eles usavam um cabo pequeno de madeira, onde eles colocavam ali pedaços de chumbo e ossinhos de carneiro, né? E esses ossinhos de carneiro eles serviam para rasgar a pele, e os pedaços de chumbo eles serviam para fazer lesões no corpo. E para a lei da época, né, eles tinham uma regra que eles tinham que dar apenas 40 chibatadas. E até mesmo os romanos, como eles eram um pouco mais conservadores e queriam se certificar de que ali o crucificado não morreria naquela flagelação, eles pediam sempre para dar 39 chibatadas,
né? Então vocês entendem que tudo era pensado, né, de maneira racional para aumentar o sofrimento, né? Esse preâmbulo que ele chama, que era a flagelação, ela era feita, pensada para não matar Jesus, né? Era para Jesus sofrer, né? Aqueles ossinhos de carneiro, né, eram para rasgar mesmo a pele, os pedaços de chumbo eram para machucar de verdade, né? Então, eu tenho certeza que às vezes quando a gente olha a cruz, né, a gente não pensa nesses detalhes da crucificação. A gente não pensa, passa a Páscoa, vem Semana Santa, vai Semana Santa, a gente olha a morte de Jesus, vai chegar a Sexta-feira Santa, que é um momento onde a gente reflete com profundidade a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas olha quanto detalhe tem na morte do nosso Senhor, em que assim, só aumentou o sofrimento de Jesus, né? No episódio que eu vou soltar amanhã, nós vamos falar a respeito da coroa de espinhos, né? E a coroa de espinhos você vai ver também que não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que é a coroa de espinhos que a gente vê às vezes na cruz, numa igreja, né? A coroa de espinhos não é daquela maneira, e esse médico aqui, ele mostra como era a coroa de espinhos, né? Ela era muito pior do que aquilo. Então, que de alguma maneira, tudo isso, né? Todas essas informações que eu estou te passando aqui, elas sirvam não como uma curiosidade, mas elas sirvam para que você observe a cruz de Jesus diferente, para que você olhe para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nessa Semana Santa, que você reflita a respeito da cruz e que minimamente eu possa te transmitir aqui o quanto que Jesus sofreu de fato naquela cruz, o quanto que Jesus sentiu dores mesmo, né? Jesus morreu asfixiado, né, naquela cruz. Jesus morreu com cãibras no corpo todo, tomado de cãibras naquela cruz, né? Inclusive fazendo um paralelo ao que está acontecendo no mundo com o Covid, né? Tantos morrendo sem ar, e Jesus também por nós morreu sem ar. Jesus se entregou naquela cruz, naquele madeiro, e morreu asfixiado sem ar. E eu sempre falo, né? O mesmo Deus que soprou, né, o oxigênio nas narinas de Adão, ele escolhe morrer asfixiado numa cruz. Essa é a beleza da cruz de Cristo. Esse é o tamanho amor que Jesus tem por nós, né? De se entregar nesse suplício e de morrer no meu e no teu lugar. Que a gente não se esqueça nunca disso e se sinta amado sempre. Então, eu te espero amanhã, no próximo episódio, para a gente estudar esse livro aqui da Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse vídeo também estará e ficará disponível no meu canal do YouTube, que se você ainda não conhece, eu vou deixar o link por aqui, você clica e vai lá e se inscreve no meu canal, que tem conteúdo para você também sobre catolicismo, família e desenvolvimento pessoal. Tá bom? Até amanhã, um abraço!